Você sabia que existe uma fórmula mágica que te promete entregar as 10 ações que mais tendem a se valorizar no próximo ano e que no longo prazo essa única forma simples e fácil de ser aplicada na prática tende a bater o mercado de ações, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos? É justamente isso que esse livro aqui fala, a Fórmula Mágica de Joel Greenblatt. No caso, eu quero te mostrar aqui se isso realmente confere. Será que é possível aplicar essa fórmula mágica no Brasil? Será que ela realmente funciona? Como que eu filtro as ações? Inclusive vou te mostrar aqui hoje quais são as 10 ações que se enquadram nessa fórmula mágica de Greenblatt. E se você não me conhece, meu nome é Pedro Nogueira, eu sou criador do site Poder do Investimento. E antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like para me incentivar a trazer sempre melhores conteúdos para você. Mas sem mais delongas, vamos bem direto ao ponto. Então, primeiramente, o que é a fórmula mágica de Joel Greenblatt? Eu nem sei se é assim que fala esse nome, mas eu vou te mostrar aqui hoje exatamente o que ela é, como você vai utilizar e também se ela funciona e também os problemas que essa fórmula tem aqui no Brasil, que você tem que tomar um pouco de cuidado. Então, sobre o que é esse livro que fala dessa tal fórmula mágica. A fórmula mágica nada mais é do que uma estratégia de Factor Investing. Então, é um tipo de investimento para longo prazo. Na verdade, não é bem investimento, e sim um position trade, já que essas ações que ele te entrega aqui, essa lista das 10 melhores ações, ela deve ser renovada anualmente. Ou seja, a cada ano você tem que vender as ações e comprar novas. Então, não chega a ser um investimento, é mais um position trade, porém, a visão é de longo prazo. Você vai montar uma carteira de ações. Geralmente é com 10, não é uma regra, tá? Então são 10 ações em geral, mas podem ser 15 ou 20, que estão no topo dessa lista, de acordo com a fórmula mágica, e anualmente você vai fazendo modificações nessa carteira. E é um tipo de análise fundamentalista, ou seja, a gente vai analisar os fundamentos da empresa, se ela gera bons lucros, se ela está no bom preço, e de acordo com esses dados fundamentalistas, nós vamos fazer filtros por Factor Investing. O que é o Factor Investing basicamente? É um tipo de investimento onde você considera fatores mais objetivos das empresas. Por exemplo, eu só vou comprar ação que paga mais de 10% de dividendo e que tem mais de R$1 milhão de negociação diária. É um tipo de Factor Investing. Você está filtrando empresas por fatores aqui fundamentalistas. Mas como que eu utilizo essa fórmula mágica? O que é ela? Quais são os passos a passo? Então aqui eu criei um passo a passo simples de como utilizar a fórmula mágica. Então, inicialmente você vai ter que entender algumas métricas que o autor utiliza no livro para explicar essa estratégia. Então a primeira delas é o EBIT. O EBIT é basicamente o lucro da empresa antes das taxas e impostos. Então, ele quer ver se a empresa é lucrativa. Já o ROA é o retorno sobre ativos. Mais uma forma de ver se a empresa é lucrativa e se ela é eficiente, se ela gera um bom retorno em relação aos seus ativos. Terceira métrica, temos também o preço sobre o lucro. Essa métrica considera se o preço da ação está caro ou barato quando a gente relaciona ele com o lucro. Inclusive, com essa métrica, nós conseguimos estimar em quanto tempo nós iremos recuperar nosso investimento. Se eu tenho um PL de 2, por exemplo, ou seja, o preço está 2 vezes maior do que o lucro, esse lucro é anual, então em 2 anos eu vou recuperar todo o meu investimento, né, o preço que eu paguei ali, só pensando nos lucros que essa empresa vai gerar. E tem o ROIC, que é o retorno sobre investimento. Então é bem parecido com o ROA, só que a gente pega investimentos feitos e ROA é sobre os ativos que a empresa possui. E nós temos também o EV sobre EBIT, que é a principal métrica mencionada aqui nesse livro, onde a gente vai considerar uma relação entre o valor da firma, que é o EV, sobre o EBIT, que eu já mostrei lá em cima, seria esse lucro aqui antes de taxas e impostos. Então essas são as principais taxas utilizadas na construção dessa carteira pela fórmula mágica. Mas agora que você entendeu essas métricas, vamos para o passo a passo de como utilizar a fórmula mágica e vamos chegar juntos aqui às 10 ações que estão mais interessantes de acordo com essa fórmula. Então, primeiro passo, você vai ter que filtrar pelo tamanho da empresa. Então é basicamente um filtro mais objetivo que a gente faz de ações da bolsa.
e a gente tem que filtrar pelo tamanho da empresa para a gente não pegar empresas muito pequenas. Então agora eu vou fazer tudo na prática. Eu vou abrir esse site aqui, que é o Funds Explorer, vou deixar o link dele aí na descrição, fundsexplorer.com, e eu posso vir aqui nessa aba de ações e aqui em busca avançada. Aqui eu consigo filtrar vários indicadores. Isso aqui é perfeito para estratégias de Factor Investing, assim como a fórmula mágica de Joel Greenblatt. Então, o primeiro filtro é ver aqui se a empresa é grande, se ela tem muitas negociações em bolsa. Então, eu quero uma liquidez diária maior do que 1 milhão. No caso, também tem algumas pessoas que gostam de utilizar pelo tamanho da empresa, pelo patrimônio dela, mas eu vou preferir colocar 1 milhão de liquidez diária para a gente conseguir comprar e vender a hora que a gente quiser essa ação. Então, eu vou vir aqui embaixo, liquidez média diária, e vou colocar que eu quero no mínimo 1 milhão de liquidez. Certo? 1 milhão de liquidez aqui. O segundo filtro será empresas lucrativas. Então, eu quero ver se a empresa realmente possui bons lucros. Dá para a gente colocar um ROA maior do que 20 ou 25. Dá para utilizar o ROIC. No caso aqui no Brasil, eu achei mais interessante utilizar o ROIC, que é o retorno sobre o investimento. Vou colocar pelo menos de 10%. Aqui vale a pena a gente considerar também qual que é a Selic atual. Colocaria pelo menos 10%, foi o que eu coloquei aqui. Dá para colocar o ROA também? Dá, seriam mais filtros. Quanto mais filtros você faz, mais você vai filtrando ali as empresas, mas no final o que mais vai importar mesmo é a relação entre o EBIT e o PL dessas empresas. Então a gente vai pegar uma empresa que é bem lucrativa e ao mesmo tempo bem barata. Isso que a gente quer, é uma relação entre alta rentabilidade e baixo preço. No terceiro passo a gente vai filtrar empresas que são rentáveis, então a gente vai colocar aqui um PL baixo. Na verdade aqui é tanto rentável quanto baratas, né? Então a gente quer uma empresa que tem um bom lucro em relação ao seu preço. No caso aqui eu tomaria cuidado, por quê? Um PL baixo não necessariamente é bom. Um PL abaixo de 0, por exemplo, significa que a empresa tem prejuízo, ou seja, o lucro dela está negativo, está em prejuízo no período. E também, se você tem um PL muito baixo, significa que aquela empresa está passando por algum problema. Então, eu colocaria aqui um PL, na verdade, vou não colocar um máximo, vou colocar um mínimo. PL de no mínimo 1, porque eu quero empresas que estejam num ponto razoável. O normal é empresas estarem avaliadas em 5 PL, 7 PL, porém, não quero abaixo de 1 para não pegar empresas ruins e nem empresas com dívidas. Tá? Então, mais um filtro aqui que eu coloquei. No passo 4, eu vou retirar bancos e seguradoras. No caso aqui, eu vou fazer no final. Se teve algum banco e seguradora naquela lista, eu vou retirar. Ah, Pedro, por quê? Banco e seguradora é ruim? Não, são ótimos ativos. Porém, para essa fórmula, não vai funcionar muito bem. As análises fundamentais de bancos e seguradoras são diferentes, porque tem métricas diferentes. No ponto 5, eu vou comprar as primeiras colocadas, então é em relação ao PL e também ao EV sobre EBIT. E no sexto passo eu vou vender após 1 ano. Então, no caso, como que funciona essa lista? Vamos pegar aqui, então, primeiro filtrar, de acordo com os filtros que eu desenvolvi. Então, vou primeiro clicar aqui em buscar e eu vou ter toda essa lista de ações. Vou vir aqui em ver todas. E olha só que bacana, eu posso vir aqui e ver quais possuem um menor PL, ou seja, quais são mais rentáveis em relação ao seu preço. Qual possui o melhor custo-benefício? No caso seria aqui Petrobras, BRAP, Per3, Suzano. Porém, eu também quero considerar aqui o EBIT dessa empresa. No caso, eu posso fazer de forma mais manual, eu posso estar analisando uma por uma aqui para ver qual que tem o menor PL, considerando que tem boa liquidez diária. Eu posso também organizar aqui pelo ROIC da empresa, pegar empresas bem lucrativas. Porém, o que eu fiz foi desenvolver uma planilha que já me traz toda essa relação automaticamente. Então, eu posso vir aqui em Download, eu vou baixar essa planilha aqui do Status Invest. Aqui eu pego esses dados, são as ações que se encaixaram naquele filtro, eu vou dar um Ctrl C. E aqui está a planilha que eu desenvolvi. Então, basta vir aqui nessa página inicial, vou colar esses dados aqui e a minha planilha vai filtrar automaticamente essas ações. Então, aqui tem todas as ações que tinha lá, né, naquela aba inicial. E aqui nós temos primeiro EV sobre EBIT e depois o ROIC. Então, agora eu consigo classificar, que é o que manda aqui o livro, né? Em relação a EV sobre EBIT também ROIC. Eu quero uma empresa barata, então vou estar olhando isso daqui, e uma empresa lucrativa. E qual que é a lógica aqui da fórmula mágica? Ela vai pegar a colocação da empresa em relação ao EV sobre EBIT, vai pegar a colocação da empresa em relação ao ROIC nessa lista aqui. Então, no caso, essa empresa aqui, BRAP3,
ela é a primeira colocada em relação ao ROIC, então é que está mais entregando retorno, está 34%. Se eu fizer assim, ó, você vai ver que realmente ela é a primeira colocada, né? Na verdade aqui ficou ao contrário, deixa eu colocar do maior para o menor, pronto. Pode ver que ela realmente foi a primeira. E aqui em relação a EV, se eu colocar do menor para o maior, posso ver que o primeiro colocado foi essa, o segundo foi essa, né? Então o que essa fórmula faz? Ela vai somar a posição de cada uma dessas aqui. Por exemplo, somou o BRAP3. Ela ficou em quarta colocação aqui em relação a EV sobre EBIT e a primeira melhor em classificação de ROIC. Então a soma final foi 5. Você vai conseguir pegar essa soma e pegar que possui menor valor, ou seja, essas que são as empresas que se encaixam na fórmula mágica. Aqui estão as ações que estão interessantes de acordo com essa estratégia ensinada nesse livro. Ah, Pedro, então eu posso copiar isso aí e comprar tudo? Calma, agora que vem a grande questão. Como eu falei, inicialmente, o que essa fórmula indica é que você compre 10 ações. Vai comprar as primeiras colocadas, geralmente são 10 ações, e você vai vender depois de um ano as que não estão mais naquela lista. Ou seja, se a ação subir muito, ela vai sair daquela lista. Se ela deixar de ser rentável, também vai sair daquela lista. Você também pode ter perdas, mas é uma estratégia que vem se mostrando bastante resiliente, que vem dando certo, tanto aqui na Bolsa Brasileira quanto lá nos Estados Unidos. E repetir o processo. Então, no caso, eu tenho essa minha planilha, que faz o processo automaticamente para mim. Já mostra todas que estão ali na lista agora. Porém, aí que vem a grande pergunta. A fórmula mágica realmente funciona? Vamos lá. Sim, ela funciona. Então tem um histórico de resultado bem interessante para essa fórmula. 30% ao ano em média, segundo o autor, isso lá nos Estados Unidos, e é em dólar, né? Eu peguei também aqui alguns artigos de algumas pessoas que vêm testando isso no Brasil. Então tem aqui alguns artigos, vou deixar aí na descrição, tá? Artigos mostrando um pouco do que gerou essa estratégia aqui no Brasil, que também tem investidor inglês que deixou um artigo bem interessante, 6 anos de estudo aqui, né? Então vou deixar aí aparecendo para vocês na descrição do vídeo para vocês lerem mais, que indica que sim, tem ótimos resultados no Brasil. Eu utilizo essa estratégia aqui para comprar minhas ações? Não, eu não vou seguir a risca isso daqui, eu não sigo a risca hoje. Eu não vou pegar aquelas ações que minha planilha mostrou e vou comprar todas que estão aqui, as 10 primeiras, por alguns problemas da fórmula mágica. Porém, entretanto, mesmo não utilizando de forma 100% objetiva, eu uso sim essa fórmula hoje para estar escolhendo ações. Como você usa, Pedro? Eu entro aqui, nessa fórmula, encontro essas ações, então eu entendo que tem algum ponto realmente de oportunidade nelas, e vou estudar de uma por uma, me atentando a esses problemas que a fórmula mágica traz, tá? Então, primeiro, Brasil. No Brasil, nós temos apenas 400 empresas. Isso significa que não é impossível você escolher de uma por uma. Por exemplo, pegar um setor ali e analisar todas as empresas de um setor. Lá nos Estados Unidos, é quase que impossível. São 4 mil empresas, mais de 4 mil empresas lá. Então, para você escolher ação por ação é muito difícil. Então, a fórmula mágica faz muito sentido lá. Você vai economizar horas e horas e horas e escolher boas empresas de forma mais automatizada. No Brasil, não é necessário, mas também ajuda. Um ponto de problema, divergência nas métricas. Aqui eu peguei os dados do Status Invest. São dados confiáveis? Sim, em geral são dados confiáveis. Porém, são dados anuais. Eu teria que comparar esses dados com um histórico no tempo. Como que foi os últimos anos? Essa empresa realmente tem esses dados aqui consistentes? Ou se foi apenas esse ano que isso apareceu? Principalmente em relação à rentabilidade. Tem algumas plataformas que sim, disponibilizam isso como economática, só que é um valor absurdo por mês. Não compensa para a maior parte dos investidores, pessoa física. Então, logo de cara, se você entrou aqui e quer utilizar essa estratégia, o que eu faria? Pegaria aqui essa ação, BRAP3, pegaria as 10 principais, colocaria aqui. BRAP3, vou colocar BRAP4 na verdade, é a mesma ação, tem as duas lá, né? Clicar ela aqui. E aqui você pode estar analisando melhor, analisando, por exemplo, o histórico de ROIC dessa empresa, se realmente é um ROIC, acho que é um ROI mais consistente, ou se foi apenas um ano que isso aconteceu, né? Aqui eu posso ver que não é um ROIC tão consistente, né? Aconteceu sim ROICs grandes aqui, 21, 22, 23, mas anteriormente não era tão interessante assim, teve até anos negativos. Então já vem um filtro a mais. A gente tem, por exemplo, exclusão de bancos e seguradoras. A gente também tem exclusão de empresas boas, porém que não estão ali dentro dessa fórmula. Isso faz com que você, às vezes, deixe de investir em coisas interessantes. Então, por isso também não utilizaria apenas a fórmula mágica para os meus investimentos. Eu poderia estar deixando
muita coisa boa passar. E outro ponto é a alta correlação. Se você for perceber, você vai ver dentro dessa lista aqui, várias empresas que são a mesma empresa, o NIP3 e o NIP6. Faz sentido eu comprar as duas com uma carteira de investimento? Não, você vai estar comprando o mesmo ativo. BRAP3 e BRAP4 também não faz sentido. Também você vai ver vários ativos do mesmo setor. Olha só, aqui eu tenho 4 ações que são exatamente a mesma ação praticamente, todas são da Gerdau. Eu também consigo ver, às vezes, o mesmo setor aparecendo aqui por ter uma queda mais relevante durante o ano. Então, tem que considerar vários fatores antes de montar uma carteira exclusivamente da fórmula mágica. Porém, não deixa de ser, sim, uma ótima fórmula, uma ótima teoria por trás disso tudo, só que na parte prática realmente requer filtros, pelo menos ao meu ver. Então, essa é a minha opinião pessoal. Recomendo bastante que vocês leiam esse livro, vou deixar o link aí na descrição para adquirir, é baratinho mesmo. E tem muita informação interessante, tá? Não só sobre como utilizar essa fórmula, como ela funciona, mas também essa parte como analisar as ações, né? Essas métricas aí. Então, bem interessante mesmo. Pretendo trazer mais resenhas de livros aí para o canal. Fique ligado, se não é inscrito já, se inscreve. E se você quer ter acesso a essa planilha aqui, eu recomendo que você conheça o meu treinamento completo sobre investimentos. Isso aqui é apenas um dos materiais complementares, apenas uma das aulas de como montar carteira de investimentos de longo prazo, e você tem acesso a ele. Só o resultado que você teria com essa metodologia, utilizando essa planilha, já pagaria o valor do treinamento. Vou deixar o link aí na descrição, tá com um desconto realmente imperdível. E é isso. Então é isso, o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe seu like aí, também pode comentar se ficou alguma dúvida. Até a próxima, bons investimentos e fui. Hoje eu vou montar uma carteira de investimentos junto com vocês. Hoje eu vou começar com R$3.000. E hoje eu vou investir R$1.000 na prática. Vou comprar um pouco de ações aqui do Brasil e um pouco de renda fixa. Solicitação de aplicação realizada com sucesso. Valor de aplicação R$2.000. E também vou investir o meu próprio capital. Vou investir mais de R$9.000 na prática. Estamos quase chegando aos $600 investidos. Então nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como é que você vai declarar as suas vendas em ações.